Boa noite, gente linda que Deus ama. Boa noite, nossa família amada, nossa família tão especial, tão importante. Sejam bem-vindos a mais uma Alfa Morumbi. Eu creio que Deus tem algo tremendo para falar conosco nessa noite. E é algo que, no preparo dessa ministração, falou muito ao meu coração, com referência não somente ao processo da redenção, que nós vamos estar falando aqui, mas também com relação a qual resposta nós damos para Deus daquilo que Ele fez por nós, na nossa direção. Né? Tudo aquilo que ele nos presenteou, desde a vida eterna, é claro que é o principal de tudo, né? De estar com Ele por toda a eternidade, mas também todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Antes de nós começarmos, antes de eu orar para nós iniciarmos esse momento, eu quero dar um tempinho para que as pessoas que vão entrando na célula, que vão chegando, né? Sexta-feira é super corrido, todo mundo vindo aí dos seus compromissos da semana. Então a gente sempre dá uns minutinhos para a gente iniciar a nossa reunião e aguardando aí as pessoas que vão estar entrando. Amém? O nosso formato hoje é um formato diferenciado também. Uma outra coisa que é importante que eu queria pedir a vocês. Amanhã, sábado, nós estaremos ministrando no encontro, na parte da manhã. Eu estarei levando uma palavra no período da manhã. É uma ministração, para quem já participou do encontro sabe, uma ministração bastante densa, uma ministração bastante intensa. E eu pediria que vocês estivessem orando, estivessem intercedendo, cobrindo as nossas vidas. Então, amanhã cedo, quando você acordar, se você se lembrar, coloque isso como uma prioridade logo que você levantar, você estivesse orando pela minha vida, pela vida da Raquel também, da minha princesa, você estivesse orando também pelo Murilo e pela Patrícia, pelo Ale e pela Cíntia, que vão estar sendo nossos intercessores lá no local, amém? A ministração que vai durar por volta aí de talvez umas 3 horas, vai ser das 9 da manhã até possivelmente próximo do horário do almoço, tá? Vai ter um intervalo no meio e tudo mais, mas se você lembrar em algum período da manhã, você esteja orando e intercedendo pelas nossas vidas, amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas também no encontro com Deus. Mas, vamos dar um tempinho aí para as pessoas que estão chegando, e aí nós já vamos começar, amém? Só uns minutinhos, gente. Ô, glória, gente! O pessoal está chegando, já estamos adentrando aí na nossa ministração. Eu queria começar orando pelas nossas vidas, orando pela sua vida e consagrando esse momento ao Senhor para que tudo aquilo que vai ser ministrado possa entrar no profundo do nosso coração, possa encontrar um lugar onde seja acomodado dentro de nós, não seja apenas algo que a gente escute, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, mas seja algo que a gente consiga efetivamente colocar em prática, a gente consiga ter compreensão e ter vivência daquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, você desse uma respirada funda, sabe? Sexta-feira. Já passou a semana toda, toda a correria, não sei como foi a sua semana. Não sei o tipo de luta, não sei o tipo de aflições que você passou, não sei quais foram os
os tipos de adversidade que você teve que enfrentar, e até mesmo reveses e fracassos. Mas eu queria que você desse uma respirada funda, que você permitisse que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, entrasse no profundo do seu ser, sabe? Ele habita dentro daquele que confessa o seu nome, tudo aquele que ama o Senhor. Mas que você permita ele adentrar no profundo do seu ser e acalmar o seu coração para aquilo que você tem para receber nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças eu te dou, porque o Senhor é Deus maravilhoso e soberano. Graças eu te dou porque o Senhor é atemporal e que o Senhor é onipresente, está em todo lugar. Enquanto eu estou orando aqui, o Senhor também está agindo, Senhor, não apenas na minha casa, no meu lar, na atmosfera que há neste lugar, mas na atmosfera, Senhor Deus, da casa de cada um que está assistindo essa ministração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que assim como o teu Espírito está agindo aqui, venha agir com poder, venha agir, Senhor Deus, com graça, venha agir, Senhor Deus, com transformação. Que o teu Espírito venha nos convencer dessa palavra, Senhor, porque eu sou apenas um instrumento do teu amor. Eu sou apenas, Senhor Deus, uma boca para falar sobre, para testemunhar, Senhor, sobre aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e que está alinhado com a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Eu te peço, meu Deus, que todos aqueles que estiverem assistindo essa ministração estejam recebendo, não importa se hoje, amanhã, daqui a um ano, estejam recebendo do Espírito Santo direção, mas também, Senhor Deus, um novo ânimo e uma nova força. Eu quero consagrar, Senhor Deus, esse tempo e essa palavra diante de Ti, para que o Senhor ministre nos nossos corações. Que eu venha, Senhor, a diminuir e o Senhor venha a crescer, pois o Teu nome é que realmente importa. Nós estamos implantando, Senhor, não o nosso reino, mas o Teu. E desde agora nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus. Espírito maravilhoso de Deus. Vem ministrar, Senhor, no profundo do nosso ser. Vem nos dar entendimento e compreensão dessa palavra. Não apenas como aprendizado, Senhor, porque nós não estamos num curso, numa palestra, mas nós estamos prestando um culto ao Deus vivo, que tudo pode, que tudo sabe, e em todas as coisas glorifica o seu nome. Fala conosco, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, de maneira intensa, e nos ajuda a compreender não apenas as Escrituras, mas o teu maravilhoso coração. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pela graça de podermos entrar na tua presença, de podermos, Senhor Deus, sermos tocados pelo teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje nós temos uma ministração que é muito importante, não apenas como eu orei aqui, né? Não apenas como um entendimento ou apenas um conhecimento da Bíblia, mas a gente entender no nosso coração, não apenas com o intelecto, mas dentro da nossa alma, realmente o que é essa relação entre a redenção e a mordomia, que é o tema da nossa mensagem de hoje, né? A redenção e a mordomia. E como essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, elas não podem ser segmentadas, e isso faz parte de um pacote. Então a intensidade que existe na redenção é a intensidade que existe na mordomia, né? A entrega que existe na redenção é a entrega que existe na mordomia. E se nós não compreendermos esse princípio, nós nunca vamos primeiro conhecer o coração de Deus, por tudo aquilo que Ele fez e faz. E também não vamos conseguir dar uma resposta para o nosso Pai Celestial. Amém? Quando nós compreendemos algo tremendo que alguém faz por nós, algo que faz muita diferença na nossa vida, não é um presentinho, não é uma lembrança, algo que faz muita diferença nas nossas vidas, a gente tenta de alguma maneira agradar aquela pessoa, porque é uma maneira da gente ser grato por aquilo que foi feito. E é sobre isso que nós vamos falar
nessa noite. Amém? O nosso texto principal, eu queria que você procurasse aí na sua Bíblia. Amém? Eu sempre instruo e estimulo as pessoas que eu ministro na nossa cela ou até mesmo dentro do curso Vida Cristã, onde nós estamos ministrando o curso presencial. Eu sempre incentivo as pessoas a serem como está relatado no livro de Atos, como os cristãos de Bereia. Qual era a diferença deles? Eles escutavam aquilo que os discípulos, os apóstolos, tinham para falar, e aí eles pegavam nas escrituras e liam o que estava nas escrituras para ver se batia com o que eles estavam falando, seja assim também. Amém? Não escute qualquer coisa e aceite. Veja na palavra de Deus se aquilo que está sendo falado está alinhado com essa palavra. Amém? Bom, nós vamos falar aqui sobre um texto que está lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Levítico 25, versículo 25. Amém? E a palavra do Senhor diz o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Antes da gente entrar especificamente na lei do levirato, que é sobre o que esse texto está falando, sobre um parente que vai redimir não apenas propriedades, mas até mesmo pessoas, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, a gente tem que entender como a gente está falando de redenção, e nós já vimos porque a obra está completa através de Jesus Cristo, ou seja, quando nós falamos do Antigo Testamento é apenas uma sombra daquilo que viria a acontecer. Essas coisas que viriam a acontecer para eles já aconteceram para nós, amém? Que foi a vinda de Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de remissão de pecados, de ser livre do pecado, de alcançar a salvação, a gente está falando muito sobre a consequência da redenção. Então, a gente ser empoderado para poder vencer o pecado, nós sermos livres dessas amarras do pecado que muitas vezes nos levam àquela sensação de sentimento de culpa, de as coisas não vão bem, às vezes nos leva a desistir, às vezes nos leva a abortar sonhos, e literalmente traz morte sobre nós, o pecado. E a questão da salvação está intimamente ligada com a redenção, e está intimamente ligada com a libertação do pecado, porque a salvação implica em que eu vou estar vivendo com Deus, que é santo. Então todas essas coisas estão intrinsecamente ligadas para nós e para os hebreus naquele tempo. Essa questão da redenção era algo que fazia parte dos seus dias. Era algo que era muito comum dentro da lei que eles receberam através de Moisés. Amém? Essa lei foi Deus que deu através de Moisés, e por causa dessa lei que existia, uma das partes dessa lei, que é o levirato, tratava da questão da redenção. Para eles, a redenção era algo muito comum, porém tinha um sentido. Eu vou falar menor, gente, mas entenda porque quando ela foi instaurada por Deus, a redenção naquele tempo, ela dizia respeito à sombra de alguma coisa que viria no futuro, muito tempo depois deles, e que eles não tinham talvez condições de compreender a magnitude disso, que hoje nós temos. Amém? Mas a redenção para eles era algo muito normal, e eu vou explicar para vocês essa questão da redenção no tempo do Antigo Testamento através de uma história muito linda, que é a história de Ruth, que foi redimida por Boaz. E essa história, ela é efetivamente algo que aponta para a obra de Jesus Cristo. É como eu falei, apenas uma sombra daquilo que viria. Mas quando nós lemos essa história e entendemos o quanto foi entregue para que essa história existisse, para que essa redenção fosse feita, muito mais, porque é só uma sombra, muito mais foi feito por nós. Mas vamos por partes, gente. Eu quero pegar para vocês aqui um texto que está lá no livro de Ruth, no capítulo 4, dos versículos 3 a 6. Tá? Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que é a esposa dele, lembrando que Noemi era viúva, tá, de Elimeleque. Então, essa parte da terra que foi de Elimeleque, por que foi? Porque ele morreu. Nosso irmão, Noemi, que é a sua esposa, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo.
E eu resolvi informar-te isso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir. Redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu, para redimir, né? E eu depois de ti. Então disse ele, o remidor, eu a redimirei. Tá? Então aqui é Boaz falando com um remidor. Eu já vou explicar para vocês. Então o remidor disse, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, como remidor, também comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a herança. Então, só para você entender, também existia dentro da lei, naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, e não tinha filhos, então alguém dos parentes assumiria essa mulher como sua esposa para suscitar uma descendência, mas essa descendência não seria do remidor, essa descendência seria do falecido, para que o nome do falecido não morresse, entendeu? Então um cara iria entrar, iria tomar uma viúva para gerar uma descendência e os filhos dessa viúva teriam o nome, na verdade, do falecido e não do remidor. Tá? Só para você compreender o contexto aqui. Mas aí o remidor, que não é Boaz, tá? É outra pessoa. Ele disse o seguinte: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Então, só para você entender essa história aqui, por que o remidor, quem era o remidor? A Bíblia fala que a pessoa que viria a remir seria aquele que teria que ser um parente próximo. Então, Boaz era um parente próximo de Elimeleque, mas esse remidor aqui era um parente mais próximo. Então, ele, vamos dizer assim, que tivesse uma linha de prioridades, tinham dois. Tinha um cara aqui e Boaz embaixo. Então, Boaz, que se interessou por aquela situação, ele vai até o remidor e pergunta se ele quer. No primeiro momento, ele pensou nas terras de Elimeleque e falou: maravilha, vou redimir, vou dar o sustento para Noemi. Porque como Noemi ficou viúva, não tinha quem sustentasse ela. O sustento vinha do seu marido, ou então dos seus filhos, homens. Então, como ela perdeu tanto o marido como os dois filhos, ela não tinha ninguém a não ser Ruth. Ruth, que era filha, que era esposa, desculpa, gente, que era esposa de um dos seus filhos falecidos. Ok? Então, Noemi era a sogra de Ruth. Então, quando esse remidor entende que não apenas a propriedade ele teria que remir, mas também teria que remir se casando com Ruth e gerando uma geração, né, gerando filhos em Ruth que tivessem o nome do falecido. Só que, para fazer isso, ele teria que pegar dos seus bens e dispor deles para dar para Ruth. E como ele já tinha as suas descendências, então imagina que esse homem que já tinha sua esposa, já tinha seus filhos, ele já tinha a sua descendência toda preparada com a sua herança. E se entrasse mais uma mulher, essa herança teria que ser dividida. E aí ele falou: não posso dividir, não. Já está separado aqui, então não me interessa. Porém, Boaz não tinha família. E Boaz, gente, ele faz parte de uma história linda, não sei se você sabe. Boaz é filho direto de Salmão com Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Então, gente, só para vocês entenderem o contexto do que a gente está falando aqui. Então, o Boaz, ele resolve redimir, ele vai comprar as propriedades que eram de Elimeleque, e ele vai tomar Ruth como esposa para gerar em Ruth a descendência, né, que veio dos falecidos. Então, ele vai fazer essa redenção, e essa redenção, gente, está intimamente ligada em você oferecer condições e liberdade para aqueles que estão sendo redimidos através da misericórdia. Através da misericórdia. Não é uma obrigação, entende? A lei do levirato, ela implicava na redenção, que era obrigatória, ok? Deus instruiu para que fosse feito assim. Porém, não era obrigatório que ele gerasse a liberdade. Ele poderia tomar essas pessoas
tomar as propriedades para si e até mesmo as pessoas se tornarem escravas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá bom? Mas o sentido de resgate que a gente tem, então, no Antigo Testamento, era uma sombra daquilo que Jesus faria por nós. Amém? E é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. A gente vai começar falando sobre essa questão da redenção e aí a gente vai dar uma destrinchada um pouquinho melhor, tanto no Antigo Testamento, no que isso está apontando para nós hoje, através de Cristo Jesus, mas também a questão da mordomia, que é fundamental a gente compreender que está ligado, não pode ser desassociado. Mordomia e redenção, elas caminham junto. É um pacote que Deus fez. Quando nós entendemos a redenção e nós recebemos a redenção, nós também temos a responsabilidade da mordomia, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, vamos falar sobre a redenção, gente? Eu quero usar um texto do Novo Testamento, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 20 e 21. Tá? Lucas 24, versículos 20 e 21, e a palavra do Senhor diz o seguinte: E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse ou o que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Bom, a gente tem essa palavra aqui de Lucas 24, 21, falando sobre a questão da redenção, e olha a visão que eles tinham com relação ao ministério de Jesus. Esse texto, só para você entender o contexto, aonde esse texto está situado? Esse texto está situado, como eu falei, no Novo Testamento, e esse momento que é relatado acontece exatamente entre a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Está nesse período de 3 dias. Ok? A crucificação e a ressurreição de Jesus. Então você imagina que quando Jesus morreu na cruz, os discípulos eles tinham uma expectativa daquilo que Jesus faria. Mas eles, mais do que todo o restante do povo e das pessoas que eventualmente tiveram contato com Jesus, eles tinham a expectativa de que Jesus fosse redimir ou fosse remir Israel. E fosse remir Israel política e de maneira administrativa. Deu uma enrolada na língua aqui. De maneira política e administrativa. Ou seja, o que eles imaginavam? Que Jesus iria libertar Israel da mão dos romanos. Para vocês verem de como que, apesar do tempo que eles passaram com Jesus, de todos os milagres que eles viram, de todas as coisas tremendas que eles participaram com Jesus, eles continuavam com uma imagem na cabeça de que Jesus viria para ser rei sobre Israel naquele tempo. Lembrando que eles tinham um falso entendimento, mas não um completo falso entendimento. Por quê? Porque Jesus virá efetivamente para reinar não só sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra no milênio. Isso ainda vai acontecer, tá? Isso é futuro. Mas eles estavam imaginando que Jesus ia libertá-los ali. Então havia um desânimo geral, gente. Porque toda aquela expectativa, nosso povo vai ser livre de novo, nós vamos ser uma nação, né? Deus está nos dando a libertação do cativeiro dos romanos. Nós vamos poder estar à frente, né, de tudo, desenvolver a nossa nação, a terra que Deus nos deu. Todos esses pensamentos estavam no coração deles. E de repente Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele ainda não ressuscitou. Nesse pequeno hiato, pensa que eles estavam desesperados. Não havia um entendimento das coisas que viriam a acontecer. E eles estavam realmente passando por um tempo de aflição. E essa palavra, gente, redimir, que está aqui no livro de Lucas, tá? No Evangelho de Lucas, essa palavra redimir, que aqui foi traduzido do grego, cuja palavra é lutro, quer dizer o seguinte: libertar mediante o pagamento de uma dívida. A palavra usada aqui poderia para eles ter um conceito diferente, mas a raiz dessa palavra é literalmente, né, libertar mediante o pagamento de uma dívida. Talvez na cabeça deles, eles estavam imaginando que Jesus iria de alguma maneira se ajustar com Roma, ia libertar Roma, talvez não de uma maneira bélica, mas talvez fazendo algum acordo. Enfim, esse é o pensamento que talvez estivesse na cabeça deles com relação ao que Jesus
poderia vir a redimir Israel. Mas o conceito da palavra é muito mais profundo do que isso, porque fala sobre libertação. Então você só pode trazer libertação para alguém que está preso ou cativo. Amém? Então a gente já parte do pressuposto que se a gente está falando em libertação, significa que aqueles que vão ser redimidos, eles não eram livres. Entenda esse conceito. Amém? A gente já vai voltar nele. E para que houvesse essa libertação, haveria necessidade de se pagar uma dívida. Dívida essa que quem está pagando não fez. Mas quem fez é aquele que está sendo liberto. Amém? Então, naquele tempo, no tempo que Jesus veio, ainda estava em voga, né, ainda estava valendo a lei de Moisés. Foi a partir de Jesus que houve um novo sacerdócio. E aí, por conta disso, houve uma mudança de lei. Quando eu falo mudança de lei, não significa que a lei anterior foi apagada, ela foi amplificada, tá, gente? Foi amplificada. As pessoas às vezes acham, não, Jesus cumpriu a lei não existe mais. Não, 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 não. A lei existe, só que ela foi amplificada através de Jesus. E aí, isso é um tema para uma outra ministração. Mas vamos voltar para cá. O que a lei falava para eles, para que eles pudessem falar sobre redenção? Qual era o sentido que eles tinham com relação a essa questão, né, de as propriedades ou as terras serem vendidas em definitivo ou temporariamente para saldar essa dívida através, né, da redenção? Eram apenas dois casos, gente, que basicamente se encaixavam dentro da lei do levirato. Um dos casos era o caso de empobrecimento, ou seja, a pessoa, por algum motivo que fosse, ia perdendo os seus bens, perdendo o dinheiro, perdendo as suas condições até que ficasse pobre. E a outra situação seria no caso de dívida. Dívida pode acontecer até quando o cara tem suas propriedades, está produzindo todas as suas coisas lá, e aí ele resolve pegar um dinheiro para amplificar os seus negócios e acaba que ele não consegue, não dá certo esse empreendimento. E embora ele tenha propriedades, tá? Ele não ficou pobre, ele tem suas propriedades, mas ele ficou endividado com aquele que emprestou. Tá? Você vê que essas situações que se passavam naquele tempo existem até hoje, gente. São situações totalmente normais aos nossos dias. Não mudou nada. Pode ter mudado a maneira de que as pessoas se endividam. Né? Naquele tempo você tinha que até alguém, né, levantar alguma condição, pegar emprestado alguma coisa, uma terra ou animais, ou seja lá o que for, né? E você ficava endividado. Hoje as pessoas acessam o aplicativo do banco, fazem um empréstimo ali e já ficam endividadas. Então, a verdade é assim, embora mudou como as pessoas ficam endividadas, a verdade é que tanto naquele tempo como no tempo de hoje acontecem as mesmas coisas. Bom, aí como é que funciona? O resgatador era um cara que deveria ser parente, ou seja, deveria ser sangue, né? E ele deveria vir para pegar essas propriedades de volta e, às vezes, até as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Não sei se você se lembra, mas por que Deus estabeleceu dessa maneira? Quando Deus deu a direção para Moisés na entrada da Terra Prometida, que ele deveria dividir as terras pelas tribos, ok? Isso foi Deus quem deu para Moisés, mas não foi Moisés que executou, tá? Porque Moisés não entrou na Terra Prometida, vocês vão se lembrar disso, né? Terminando o livro de Êxodo, quando começa o próximo livro, que é Josué que vai entrar na Terra Prometida. Então, a instrução Deus deu para Moisés, Moisés passou para Josué, foi Josué quem aplicou. Foi Josué quem fez a divisão das terras onde eles estavam entrando e conquistando pelas tribos. O que eram aquelas terras? Eram a herança de Deus para o seu povo. Ok? Quando as terras eram divididas pelas tribos, depois, dentro das tribos, aquelas terras eram divididas entre as famílias. Aquilo era uma herança de Deus. Então, para que não houvesse mistura e nem conquista, olha como Deus faz coisas tremendas, gente. Já imaginando, né, que não importa que eles são irmãos, né, as 12 tribos são todos irmãos ali, que um não ia querer conquistar o do outro. Não belicamente, gente, mas comprar, tomar o do outro, aproveitando-se dessa lei, que era a lei do resgate. Então, o que Deus estabeleceu? Para que as terras, por exemplo, que fossem de Judá, não fossem migradas para as de Rúben, então, quando alguém de Judá ficasse endividado,
alguém de Judá mesmo deveria remir aquelas terras e até mesmo remir aquelas pessoas para que continuassem aquelas terras dentro da família daquela tribo. Tá? Foi isso que Deus estabeleceu, para ficar de maneira bem simples assim. Deus não queria que alguma tribo ou outra começasse a conquistar as terras dos seus irmãos e dominasse tudo. Porque Deus já conhece o que existe dentro do coração do homem, gente. Às vezes, quando eu leio a Bíblia, assim, eu fico perplexo da preciosidade da palavra e de quanto realmente Deus conhece o nosso coração muito mais do que a gente, né? Então, essas terras, elas foram dadas pelo Senhor e elas não poderiam ser vendidas, porque era uma herança, a não ser no caso de extrema necessidade. Amém? Em caso de extrema necessidade. Então, a gente está falando aqui de formar uma dívida. Quando a dívida era formada, gente, a primeira coisa que era usada para saldar essa dívida eram as propriedades. Amém? Isso era o ponto inicial da conversa. Porém, se essa pessoa tivesse menos propriedades do que o valor da dívida, ou até já não tivesse propriedade nenhuma, o que acontecia, e aqui era um desastre, é que essas pessoas elas eram entregues como escravas para pagar essa dívida. Então, supondo que ela não tivesse propriedades, ou as propriedades fossem poucas, então, além das propriedades que seriam tomadas para saldar essa dívida, essas pessoas que fizeram a dívida seriam tomadas como escravas para poder pagar essa dívida. Na lei estava escrito, gente, que quando um hebreu, né, se tornava escravo de outro hebreu por conta de um endividamento ou do empobrecimento, quando ele se tornava escravo de outro hebreu, ele deveria servir apenas por 7 anos, depois ele seria livre. Mas no caso de um escravo não ser hebreu, ele deveria servir até o jubileu, ou seja, ele deveria servir por 50 anos até que ele pudesse ser livre. Olha como era complexo o negócio, gente. Deixa eu dar um texto aqui para vocês entenderem o contexto. Vou dar um texto de 2 Reis, tá? Que é para frente do texto de Ruth, cronologicamente falando. 2 Reis 4:1 diz o seguinte: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou e clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, que é teu servo, Eliseu, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Olha a situação. Uma mulher chegou clamando a Eliseu, ela era viúva de um dos discípulos de Eliseu, ou seja, ele da escola profética. Ele era um profeta, temente a Deus. Esse profeta morreu, mas ele devia. Então o devedor veio, chegou até essa mulher e falou: olha, você não tem nada aqui que possa saldar a dívida. Você não tem nada. Então eu vou ficar com os seus 2 filhos como escravos. Amém? Então, só para você entender o contexto. Então, quando um hebreu estava sendo submetido à escravidão por conta de dívida a outro hebreu, ele servia durante 6 anos e no 7º era libertado. Se fosse um outro povo que não fosse hebreu, aí ele teria que ficar até o jubileu, que eram 50 anos. Porém, se alguém se levantasse por liberalidade e quisesse redimir aquela pessoa, não precisava esperar, por exemplo, os 6 anos, ou esperar os 50 anos, né, do jubileu, ele poderia entrar e comprar aquelas pessoas. Aí entenda o contexto. Quando ele compra aquela propriedade e compra aquelas pessoas, elas passam a pertencer àquele que está comprando, o remidor. Então as propriedades passam a ser do remidor e as pessoas que eram escravas e agora ele está comprando passam a ser escravas do remidor. Só mudou de mão. Amém? Só que o remidor, gente, por ser um parente, por misericórdia, ele pagava para comprar aquele escravo, que seria seu escravo. Mas aí, por liberalidade no seu coração, ele pegava esse escravo que ele comprou e ele libertava. Gente, literalmente ele pagava um valor e esse valor se perdia. Era um investimento que ele fazia que não tinha retorno nenhum. O retorno nenhum que eu falo, fisicamente, materialmente. Você comprou um escravo, o escravo existe para te servir, certo? Então ele está te rendendo alguma coisa. Agora, a partir do momento que você compra um escravo e liberta ele, é como se você tivesse jogado esse dinheiro fora. Mas olha o que significa
redenção como raiz dessa palavra. Significa que alguém vai abrir mão de alguma coisa para libertar outra pessoa, não porque ele é obrigado, mas porque ele sente desejo e vontade de fazer isso. Isso, estou falando, gente, do Velho Testamento, que era a sombra daquilo que Jesus faria. Pela sombra que Jesus faria por mim e por você. Eu não sei se você está conseguindo já receber pelo Espírito Santo a compreensão do que foi feito por nós. Amém? Vamos continuar aqui. Colossenses 2,14 fala o seguinte: cancelando o escrito de dívida, ou seja, como se fosse um documento que atesta uma dívida, tá? Um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. Então pensa num documento que só trazia coisas ruins para nós. Esse escrito de dívida, esse documento de dívida só tinha coisas ruins declaradas para nós, ou seja, o nosso destino era terrível por conta da dívida que a gente fez. E a Bíblia fala o seguinte: e removeu inteiramente esse escrito de dívida, cravando na cruz. O que a Bíblia está falando aqui? Que Jesus pegou esse escrito de dívida que era contrário a nós, e na cruz do Calvário, onde ele se entregou, ele cravou esse escrito de dívida lá. Mas vamos entender um pouquinho assim. Por que Jesus teve que pegar um escrito de dívida que era contra nós, que tinha ordenanças contrárias a nós, ou seja, que nos era prejudicial, e ele precisou encravar na cruz do Calvário? Porque nós, a humanidade, tínhamos uma dívida. E aí você pode pensar, pastor, não estou entendendo, que dívida é essa que eu fiz? Eu pago minhas contas em dia, eu não tenho financiamento em banco, procuro fazer tudo certinho, não devo nada para ninguém. Pois é, gente, mas a história não remonta apenas da nossa existência ou até mesmo dos nossos antepassados mais próximos. Essa história remonta lá no passado extremo, onde tudo começou, com Adão e Eva. Adão e Eva tiveram a oportunidade de se desenvolverem num ambiente perfeito, onde não havia pecado, onde não havia dor, onde não havia morte. Mas quando eles se rebelaram a uma instrução de Deus, atendendo, né, ou se submetendo, ou ouvindo aquilo que a serpente, que é o próprio diabo, tá, estava declarando a eles, quando eles se submeteram a isso e eles desobedeceram a Deus, foi ali que foi criado um escrito de dívida. Porque a partir do momento que eles se rebelaram contra Deus, a uma instrução que Deus havia dado, o que aconteceu foi que eles pecaram. O pecado gerou a morte. E essa dívida que eles fizeram por conta do pecado e que passou para a humanidade inteira, amém? Isso se tornou a dívida que cada um de nós carregava. Qual é essa dívida, gente? A dívida é porque eu me tornei inimigo de Deus, eu peco, eu sou rebelde contra as instruções perfeitas de Deus, e isso faz com que seja gerado uma dívida sobre a minha vida. A dívida é porque eu deveria obedecer a Deus e eu desobedeci. Na desobediência, eu criei uma dívida. Até então, enquanto eu estava em obediência com Deus, não havia dívida nenhuma, porque toda a provisão de Deus sobre as nossas vidas estava alinhada. Toda a provisão em todo sentido, tá, gente? Eu não falo de recursos apenas, falo da vida, da saúde, de tudo isso. A partir do momento que houve a desobediência, houve um rompimento com Deus. Nesse rompimento foi gerada essa dívida. Essa dívida passou para a humanidade inteira. E, gente, essa questão dessa dívida foi tão intensa, gente, que a morte que não existia passou a existir. E nós temos dois tipos de morte, tá? Não sei se você sabia. Nós temos a morte física, que é a morte do nosso corpo nesse mundo físico, que é algo terrível, amém? Mas existe uma morte que é pior do que essa, muito pior, que é a morte espiritual. Porque quando um ser humano morre, o seu espírito não morre, porque o espírito do homem é eterno. Só que o espírito do homem, quando se desassocia do seu corpo físico, vai encontrar uma esfera espiritual.
E na esfera espiritual existem apenas 2 lugares onde o espírito do homem pode estar. Apenas 2, gente, me entenda. Não confunda com outras doutrinas que são ensinadas. Só existem 2 lugares, não 3, como algumas doutrinas falam, né? Apenas 2. Qual é o primeiro lugar? A presença de Deus, que é a salvação. Jesus falou, eu vou para o Pai. Então, o que é ir para o Pai? Eu vou para a presença de Deus, que é a salvação. E qual é o outro lugar? É a condenação. Onde é a condenação? É um lugar fora da presença de Deus. Que a Bíblia fala e relata como sendo um lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, você pode até pensar que quando uma pessoa morre aqui, acabou. Mas, na verdade, não acabou. Acabou a existência neste plano físico, que é limitado e que tem tempo de duração, tá? Mas ela passa para o plano espiritual, e entenda que o plano espiritual não é uma nuvem, um vapor, uma coisa etérea. O plano espiritual existem estruturas, gente. A Bíblia fala, que Jesus está falando lá, vou para o meu Pai e vou preparar moradia para vocês, vou preparar um lugar para quando vocês chegarem. Então, lá existem estruturas. Amém? Existem estruturas que são diferentes das que a gente vê aqui, porém são mais reais do que essas até. Então, a condenação eterna é você literalmente ir para um lugar onde você vai viver eternamente em condenação. E esse lugar, gente, é um lugar que você deve pensar com terror. E a única maneira de você ser livre deste lugar é através do remidor. É através da obra da redenção. Amém, gente? Olha o que fala aqui em Salmos 49, nos versículos 7 e 8. Aos irmãos, verdadeiramente, ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Olha o que aqui em Salmos está falando. Quando a gente fala da redenção da vida de uma pessoa por outro homem, no caso dele empobrecer, no caso dele se endividar, amém? A gente já falou sobre isso. Então existia um preço que era possível de alguém pagar, amém? Mas isso nós estamos falando de uma relação de endividamento entre um homem e outro. Ou seja, eu emprestei um dinheiro para você, você ficou endividado, você deve para mim, eu sou um homem. Aqui o que Salmo está falando é o seguinte, a dívida que um homem faz para com Deus, que é o pecado, essa dívida é caríssima e ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar. Então a Bíblia está falando que a redenção da alma de uma pessoa não tem nada nessa terra, nenhum valor, nenhuma entrega, nada. Gente, nenhuma vida humana pode ser dada para pagamento da vida de outra pessoa. Não pode ser pago. Apenas o sangue de Cristo Jesus. Esse é o único preço que pôde ser pago para a redenção das pessoas. E é bastante interessante essa questão, e é por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, fala o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, então ele está fazendo aqui um paralelo com a lei de Moisés. Então, quase todas as coisas, nem todas, mas quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E aí ele termina falando assim: e sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há redenção. Sem derramamento de sangue não há redenção. Como é que Deus instituiu a redenção no Antigo Testamento? Não sei se vocês se lembram, por conta do pecado especificamente, se imolava, ou se matavam animais. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ter todas aquelas qualidades, tinha que ser o topo da linha, o melhor animal. Era esse que era sacrificado pelos pecados das pessoas. Mas, era assim, o que Deus mostrou naquele tempo? Quando eu pecava, ia lá, matava um animal, o meu pecado era perdoado. Só que eu ia voltar a pecar de novo. O que tinha que fazer? Matar outro animal. Já parou para pensar quantas vezes a gente peca num dia? Com pensamentos, com atitudes, com palavras? Você já tentou fazer uma conta de quantas vezes você pecou num dia? Gente, eu sei que a gente está num processo de santificação, que a gente está buscando vencer o pecado.
Jesus já nos libertou do pecado, mas a gente tem que vencê-lo todos os dias. Eventualmente a gente cai. Agora, quantas vezes você peca num dia? Todas as vezes que você pecou num dia, você tinha que matar um animal. Já pensou nos seus anos de existência? Eu sei lá, eu estou com 53 anos de vida. Nesses 53 anos, quantos animais eu teria que ter matado por conta de todos os meus pecados? Gente, eu nem consigo fazer essa conta, é impossível. Eu imagino já que no ponto que eu estou, nem todos os animais da terra seriam suficientes. E aí o que é que Jesus fez? Jesus foi o cordeiro perfeito, o sacrifício único que foi feito, e através do derramamento de sangue dele, todos os pecados foram perdoados. Todos os pecados. Passado, presente e futuro. Amém? Somente através de Cristo Jesus foi possível a redenção das nossas vidas. No processo em que o homem pecou, ele literalmente se curvou ao pecado e começou a gostar do pecado. Gente, isso que eu estou falando não é nenhum absurdo. Né? Eu ministro as pessoas falando com relação ao pecado de maneira simples. Né? Se o pecado fosse uma coisa terrível, ninguém pecava. O problema é que o pecado é gostoso. O pecado é uma saída fácil. O pecado é prazeroso. O problema é que a consequência do pecado é a morte e não tem como você desassociar. Pecou, gera morte. Eu não estou falando de você morrer fisicamente, embora isso possa acontecer, mas a sua vida, a sua alma começa a morrer. Nós tínhamos uma alma morta e um espírito morto até que Jesus veio para vivificar. E é muito sério isso, gente. Se o pecado fosse ruim, ninguém cometia. O problema é que nós nos curvamos diante do pecado, porque o pecado é prazeroso, e aí nós nos tornamos escravos daquele que nos ensinou a pecar, daquele que nos incentivou a pecar. E o seu nome é Satanás. Toda vez que eu me curvo diante do pecado, eu sou um escravo do diabo, eu sou um escravo do Satanás. Amém? Então, agora entenda esse conceito. Eu estou perdido, estou em pecado e sou escravo do diabo. Aí Jesus veio e comprou a minha dívida do diabo. Falou, diabo, eu quero comprar essas vidas que estão nas tuas mãos. Como é que ele fez para comprar essas vidas? Qual é o valor que você vai pagar, Jesus, por essas vidas? Porque elas valem muito. E pensa, toda a humanidade estava cativa a Satanás. Toda a humanidade. Você consegue imaginar qual é o preço de toda a humanidade? A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma. Você consegue pensar em, sei lá quantas pessoas já passaram pela face da Terra? 10 bilhões de pessoas, talvez? Não sei. Vamos chutar um número. Quanto valeria, se uma alma vale mais que o mundo todo, quanto valeria 10 bilhões de almas? E aí Jesus fala assim, o preço deles é muito caro. Eu vou dar através da minha vida. Eu vou entregar a minha vida por eles. Só que o que Jesus fez foi pagar essa dívida que nós não poderíamos pagar. Nós não teríamos condições de pagar. Como é que um devedor paga a sua própria dívida se ele já não tem mais nada? Como é que um escravo paga a sua dívida se ele não tem nem pertences e nem é dono da sua própria vida? Essa era a nossa condição. E Jesus pagou essa dívida por nós. Agora entenda esse conceito. Quando Jesus fez isso, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário por toda a humanidade, ele comprou todos os homens das mãos do diabo? Sim ou não? Sim. Ele comprou todos os homens das mãos do diabo. Ok? Mas isso faz com que todos os homens sejam filhos de Deus? Não. Por que não? Se ele comprou todos. Porque para nós sermos filhos de Deus, nós temos que aceitar a redenção. Nós temos que aceitar a redenção. Ele fez um novo escrito. Ele fez um novo documento em nosso favor. Só que quando ele fez esse documento, tem dois campos para assinar embaixo. Imagine um contrato. Vai ficar simples agora. E tem dois campos embaixo. Um dos campos está lá, Jesus Cristo de Nazaré, e o outro campo está o seu nome. Ali no meu caso, estava lá, Carlos Orlando. E aí ele fez esse escrito e assinou.
no nome dele. Da minha parte está pronto. Agora você decide o que você quer. Você quer continuar escravo do diabo? Eu já comprei sua liberdade, mas você quer continuar escravo do diabo ou você quer ser meu escravo? Entenda o que eu vou falar. Ele nos comprou. Quem é que assinou lá no seu nome? Eu assinei o meu nome. Ele me mostrou esse documento, o meu nome estava em branco e o dele estava assinado. Ele assinou primeiro, porque ele fez a obra. E eu fui lá e pus o meu nome naquele documento. O que é isso em termos práticos, gente? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Ele não nos obrigou a aceitarmos o pagamento da dívida. Ele não nos obrigou. Eu estou pagando sua dívida, mas se você não quiser ser livre, você não precisa. Você pode continuar a ser escravo do diabo. Você tem que aceitar. Isso é um chamado, isso é um convite, isso não é uma obrigação, isso é um convite. Ele está estendendo a nós a possibilidade de nós nunca mais termos que dar satisfação para o diabo e sermos obrigados a fazer as coisas que o diabo quer que a gente faça, como escravo, porque o escravo é obrigado a fazer aquilo que o seu dono manda. Nós não somos mais obrigados a fazer isso. Se você quiser. Se você quiser. Jesus não veio convidar pessoas para fazerem parte de uma igreja, de uma religião. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio chamar pessoas para serem parte da sua família. Mas, Carlos, você falou sobre ser escravo. Eu sei que eu falei isso. E é verdade. E ele tinha todo o direito de nos comprar e nos fazer escravos dele. Mas o que é que ele disse para os seus discípulos? Eis que não vos chamo mais de servos. Servo é o escravo, tá? Eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. De amigos, entende? Eu não sei se você está escutando essa ministração hoje, você talvez nunca tenha ido numa igreja, você tenha ido, talvez nunca tenha sentido, né, ou não tenha entendido o que está sendo falado lá. E talvez você venha de uma cultura, né, religiosa, como eu também vim, na qual Jesus morreu na cruz do Calvário e está tudo certo. Eu posso ver como eu quiser, eu não devo satisfação de nada, e eu não entendi nada do que foi feito naquela cruz, nada. Naquela cruz, Jesus comprou a sua vida. Ele comprou. E você tem a opção de querer ser dele ou não ser. Ele te deu essa opção, ele foi tremendo como ele é. Ele te deu a chance de você escolher. Você quer continuar escravo do diabo? Eu te amo, eu não queria que você ficasse, mas se você quiser. Agora, se você não quiser, você já está livre, é só assinar o documento, é só você me confessar como teu Senhor. E você não vai precisar viver uma escravidão, mas você vai viver uma vida de filho. Amém? Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. E eles reinarão para sempre. Qual era o princípio da redenção que Deus instituiu no Antigo Testamento? Era necessário que fosse um parente, ou seja, era necessário que fosse do sangue. E era necessário que essa pessoa pagasse essa dívida. E ela podia escolher depois se comprando aquele escravo, que era seu irmão, entende o que eu quero dizer, né? Alguém da família, comprando ele seria liberto por misericórdia. Como é que Jesus fez para nos comprar? Ele não é sangue do nosso sangue, porque nós somos seres humanos, ele é Deus. Olha o que ele fez. Ele se esvaziou e se tornou um homem. Se tornou homem nascido de uma mulher. Amém? Qual foi o pacto que ele fez conosco? Eu vou me tornar sangue com vocês. Mas você pode falar, mas pastor, eu não sou da família de Maria nem de José, eu não sou nem judeu, eu não venho dessa linhagem, ele não é meu parente por sangue. Mas quando ele estendeu, né, através da vida dele,
A proposta do Pai para que nós nos tornássemos filhos de Deus, através da adoção, eu posso não ser sangue, mas eu me tornei parte da família por adoção. Então eu não sou sangue biológico, mas eu sou sangue espiritual. Que sangue é esse? É o sangue de Jesus. Ele se tornou homem para poder estender para nós a sua misericórdia. Para poder estender para nós, porque senão ele não poderia nos redimir, ele não poderia nos redimir sendo Deus. Porque existia a necessidade, por causa da lei, de que ele fosse um parente. Então ele estende para nós a paternidade. Para como filhos sermos redimidos. Gente, o que Jesus fez e o que Deus fez por nós foi inconcebível, sabe? Impensável. Era impossível. Talvez você não consiga entender agora completamente isso, mas eu oro para que o Espírito Santo fale com você. Para você entender o nível de sacrifício que foi feito. Amém? E isso nos leva, gente, à questão da mordomia. Nós temos que falar de mordomia, porque uma vez que Jesus nos comprou, ele comprou quem eu sou e ele comprou tudo o que eu tenho. Todas as propriedades que eu tenho. Todos os pertences que eu tenho. Amém? E a gente vai falar agora sobre a mordomia. Mordomia, a gente vai lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que ele diz aqui. Nação santa, povo adquirido, povo comprado. Povo comprado. Então, se nós somos comprados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade de Deus, aí vem a questão da mordomia. Se você for pesquisar no seu dicionário aí, no dicionário Aurélio ou outro dicionário, qualquer que você tenha, sobre a questão de mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo é alguém, é um serviçal, né? Na verdade, eu vou até ler para que a gente, né, não invente da cabeça. Né? Ó. É o serviçal encarregado na administração de uma casa. Serviçal, então se ele é um serviçal, ele não é dono. Ele é só um serviçal, um servo. Um serviçal encarregado da administração de uma casa. Essa casa é dele? Não. Essa casa pertence a um senhor que é dono dele, porque ele é só um serviçal. Esse é o mordomo. Amém? Olha o que está escrito lá em Lucas 12, 42 e 43. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O mordomo, gente, é a pessoa que cuida daquilo que não é seu. Não é seu. E aí Jesus está falando aqui a respeito do Senhor aqui, o Senhor é Deus. Falando de um mordomo. E ele está falando que esse mordomo fiel e prudente, ele estava dando ração aos servos. Quem são esses servos, gente? São conservos do mordomo. O mordomo é alguma coisa de especial? Não. O mordomo é somente uma pessoa que Deus estabeleceu no meio dos servos para ser um instrumento para ajudar aqueles servos. Então o mordomo ele tem um trabalho em direção aos seus conservos. Olha que coisa interessante. Aqui ele não está falando da mordomia específica com relação ao que ele serve o seu senhor. Então imagina que esse mordomo, ele cuida da casa, ele limpa, né, vê se está tudo sendo limpo, está tudo em ordem. Porque o mordomo é aquele como se fosse um supervisor. Ele também trabalha, ok, gente? Ele não é só um cara que fica dando ordem para os outros. Ele trabalha. Mas ele acompanha as coisas que estão sendo feitas. Existe o trabalho dele para com o seu senhor, e existe também a relação de olhar tudo aquilo que está sendo feito, cuidando dos trabalhos dos outros servos. É o mordomo. Então imagina o nível de responsabilidade desse mordomo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso num outro texto lá para frente, que vai falar de um mordomo que não foi fiel. Tá? Então, quem é o mordomo? É o cara que foi levantado por Deus para trazer esse entendimento, né, de cuidar dessas pessoas. É aquele que traz o alimento para aqueles que estão à sua volta, que acompanha aquilo que está sendo feito e que serve o seu Senhor com fidelidade. Amém? Então, se uma das coisas que o mordomo tinha que fazer
era efetivamente dar comida para os seus servos, ele tem que fazer isso com fidelidade. Ele não pode deixar de dar para os seus companheiros, que são seus conservos, são iguais a ele, tá? Ele não pode deixar de dar esse alimento e de cuidar. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Então, o mordomo não é apenas uma posição, o mordomo não é, gente, um status. O mordomo é uma responsabilidade. E as pessoas, quando começam a entender que quando foram chamados por Deus para serem mordomos daquilo que Deus tem, isso não é uma posição de status. Então não importa qual é a posição que você tem dentro de um ministério, né? Se você é líder de alguma coisa, se você é líder de igreja, se você é líder de célula, se você é pastor, se você é bispo, não importa. Você não tem que estar olhando para isso como um status. Isso é uma posição de responsabilidade. Você deve mais na sua posição daquele que está debaixo. É muito sério. Então, o que ele está falando aqui? Que a expectativa que Deus tem é que nós, como mordomos, sejamos fiéis e administramos de maneira correta e coerente os bens daquele que nos redimiu. A partir do momento que ele nos redimiu, ele colocou bens nas nossas mãos para administrarmos. E nós vamos dar uma resposta desses bens. O que significa isso, pastor? Eu trabalhei, eu comprei minha casa, comprei meu carro, eu tenho investimentos, eu trabalhei. Isso fui eu que trabalhei, é meu. Tá, você não está entendendo o conceito. Não é seu. Bom, vamos começar do princípio? Como é que você trabalhou? Você teve que levantar cedo, né? Você teve que comer, você teve que ir até o seu local de trabalho, né? Seja você funcionário ou empresário, vai desenvolver, ganhar os seus recursos. Então vamos lá, vamos começar do primeiro. Para você acordar de manhã, você tem que ter saúde e poder trabalhar. Verdade ou não? Sem saúde você pode fazer alguma coisa? Não. Quem deu saúde para você? Foi Deus. Você tem que ter vida, né? O básico. Quem deu a vida para você? Foi você mesmo que deu sua vida? Não. Foi Deus. Foi Deus que abriu a oportunidade de emprego para você, foi Deus que colocou na sua mão a empresa que você tem, foi Deus que abriu todos os recursos, sejam intelectuais, sejam as oportunidades, para que você pudesse chegar onde você chegou. Foi Deus quem fez, não foi você. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que elas têm mérito nas vitórias que elas vivem. Mas o mérito não é nosso, gente. O mérito é de Deus. Você quer saber como o mérito é de Deus? Basta ele dar um pequeno sopro agora e você cai duro e seco no chão, morto. O que significa isso? Você não tem controle sobre a sua vida. Você pode morrer daqui a pouco. Pode morrer amanhã. E você não tem nada que você possa fazer para reverter isso. Nem o dinheiro do mundo vai reverter isso. Então você só tem as coisas que você tem porque Deus te deu isso. Porque Deus te deu condições. Amém? Só que a partir do momento que você tem todas essas coisas e você é comprado pelo Senhor, significa que você vai dispor todas essas coisas para o reino. Agora é Deus quem vai administrar. Aliás, é Deus quem vai dar a direção para você de como você administrar e Ele vai te dar a liberdade de você escolher como fazer. Ele vai te dar a liberdade de você escolher como fazer. Agora, se tudo que a gente tem, então, pertence ao Senhor, isso diz respeito a todas as coisas, sejam elas físicas ou espirituais. Amém? Ó, lá em 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um administre aos outros. Então, administrar aos outros significa eu servir de instrumento na vida do outro. O dom, como recebeu, como bons mordomos, olha a palavra mordomo aqui, da multiforme graça de Deus. Então, aqui o dom, gente, está falando de coisas espirituais. Eu preciso administrar esses dons que Deus me deu, dom de cura, dom de palavra de conhecimento, dom da palavra de ciência, dom da fé, e por aí vai. Os dons que Deus colocou na minha vida, eu tenho que administrar esses dons que não são para mim, mas são para o outro, ok? Eu vou dar parte para Deus disso que Ele colocou na minha mão. Carlos, eu coloquei na sua vida o dom de curar. Por que você não curou as pessoas? Por que você não curou as pessoas? Ah, Senhor, me faltou fé. Mas eu te dei a fé. Por que você não curou as pessoas? Eu vou dar parte desses, vou ter que dar uma resposta para Deus desses dons que Ele colocou na minha vida. Amém? Agora, se você quer saber efetivamente se uma pessoa está entendendo
qual é a sua posição e o seu chamado, a gente tem que falar da parte financeira e material. Tem que falar, gente. Porque quando tange os dons espirituais, muitas vezes as pessoas têm liberalidade, elas vão exercer aquilo, sabe? Mas quando a gente fala de dinheiro e coisas, aí as pessoas já, opa, pera lá, que já é uma outra situação. E é nesse âmbito que a gente entende qual é o termômetro do coração de uma pessoa. O quanto ela entende que os recursos que ela tem, não importa se ela recebe isso com muito trabalho, não importa se como isso chega até a vida dela, mas se ela entende que isso é administração de recursos de um terceiro, quem é esse terceiro? É Deus? Eu tenho que ter uma maneira de pensar e uma responsabilidade muito maior. Amém? Olha o que está escrito aqui em Lucas 16, versículos 1 e 2. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, a qual tinha um mordomo. Tá bom? Um homem rico tinha um mordomo. E esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ou seja, o mordomo pegou os bens do seu senhor e perdeu tudo. E chamando, disse-lhe, né, o senhor chamando o mordomo: o que é isso que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Sabe, Deus, ele distribui os seus recursos de maneira individual. Por isso que a gente nunca pode olhar para o outro e falar assim, poxa, mas ele tem mais do que eu. Esse mais, gente, é muito humano, né? Mas o cara tem uma casa maior do que a minha, o cara tem um carro mais novo que o meu, o cara viaja para o exterior e eu não consigo nem ir daqui até Cotia. E aí você começa a comparar coisas com coisas. Não faça isso. A medida daquilo que Deus colocou na vida de uma pessoa é a medida da responsabilidade, da mordomia que ele colocou sobre ela. Amém? Deus trabalha individualmente porque ele conhece o nosso coração. O que você tem que estar preocupado não é com o que o outro tem. Você tem que estar preocupado com o que você tem, se você está administrando de maneira correta. Se você está administrando da maneira que Deus determinou que você administrasse. Pense nisso. Pare de olhar para as pessoas à sua volta. Até porque você vai começar a ter inveja. Inveja é do Satanás. Porque Satanás quis ser como Deus, invejoso. Mas tenha entendimento que você vai precisar dar conta daquilo que você tem, seja pouco ou seja muito. Amém? Agora, olha o que Deus está falando aqui. Se você for um mordomo que desperdiça os meus recursos, eu vou tirar você da posição que você está. Ou seja, você vai deixar de ter recursos para administrar. Pense nisso. Às vezes as pessoas administram os recursos de Deus da maneira que elas acham melhor, sem ter nenhum temor ou tremor, simplesmente porque está na minha mão eu faço como eu quero. Sabe, Deus pode vir tirar tudo o que você tem, para você entender que o que você tem é dele, não é seu. E você vai ter que dar conta disso um dia. Amém? A gente precisa viver o senhorio de Deus honrando aquilo que ele fez por nós e aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Gálatas 4, versículos 3 a 7, diz assim: assim também nós, quando éramos menores e estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, que é Jesus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Abba, gente, é paizinho, tá? Não é o pai daquela relação dura. Esse é meu pai. É o papai, é a relação amorosa, tá? Abba, Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Considere a seguinte história. Uma pessoa muito rica, poderosa, de uma posição altíssima, de status, olha para um condenado à prisão perpétua. Eu não vou falar condenado à morte, porque aí a pessoa morreu, acabou. Mas imagine a prisão perpétua. Lembrando que a nossa não, em nome de Jesus, né? Que a condenação de uma pessoa
né, que é a segunda morte. A condenação eterna é literalmente passar a eternidade separado de Deus. Ou seja, uma perpétua, uma vida perpétua sem Deus. Então imagina que esse senhor, muito rico, poderoso de status, olha para uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua. E ele vai lá e fala assim, eu vou pagar a dívida dessa pessoa. Você vai pagar? Vou pagar. Quanto que ela deve? Muito. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou pagar por a dívida dessa pessoa. E ele pega esse condenado, então é um criminoso, tá bom? Pega esse criminoso e traz para dentro da sua casa. E não obstante isso, fala assim, você agora vai ser o meu mordomo. Tudo que eu tenho vai estar nas tuas mãos. Mas não para aí. Ele olha para esse mordomo e fala assim, tem mais uma coisa. Além de eu te libertar lá da prisão, vou fazer você meu herdeiro. Você não é nada meu. Você é só um escravo que eu comprei. Mas eu vou te dar a minha herança. Agora, considere essa situação e se coloque no papel desse senhor. Você faria isso? Você iria numa prisão pegar um condenado à prisão perpétua? Geralmente um condenado à prisão perpétua, gente, é um assassino. É uma pessoa, é um serial killer, será uma pessoa terrível. Você pagaria o que fosse por essa pessoa para você colocar ela dentro da sua casa? Para administrar seus recursos? Sabendo que ela pode te matar de noite quando você dorme? Você parou para pensar no que Deus fez? Mas foi exatamente isso que ele fez. E não obstante ele ter nos libertado, ele falou assim, eu vou te dar o direito de ser meu filho. Eu vou te dar a minha herança. Você não tinha herança nenhuma, você estava condenado para sempre. Eu vou te dar a minha herança. Agora, imagine a herança que Deus tem para te dar. Talvez você está pensando em riquezas. Gente, riquezas para Deus não vale nada, sabe? Não sei se é para eu pensar, uma vez eu vi o Luciano Subirá ministrando sobre essa questão das ruas de ouro lá no céu. E as pessoas ficam empolgadas, meu Deus, a rua é de ouro, porque o ouro aqui custa muito caro, gente, muito caro. Né? Todo bom marido aí quer presentear a sua esposa com alguma coisa realmente que é vale, é lindo, é bonito, que é, sabe, que você quer mostrar o amor que você tem, você vai comprar alguma coisa de ouro, uma joia, não é verdade? E você sabe quanto custa comprar uma joia, especialmente aqui no Brasil. Custa muito caro. Então a gente olha para isso e fala, meu Deus, as ruas são de ouro. Aí, o que é que Deus pensa sobre o ouro? Que para nós é um negócio, meu Deus, se eu tivesse uma barra de ouro na minha casa, eu estava feito. Para Deus, ouro é assim, o que a gente vai fazer com esse metal aqui? Aí Deus fala para os seus anjos, faz uma rua com ele. Mas é para ostentar? Não, gente. Não, não é para ostentar. Deus não ostenta nada. Ele faz uma rua de ouro porque qual é o valor que o ouro tem? Qual é o valor? Para Deus o ouro não tem valor nenhum, serve para pavimentar a rua. Vai todo mundo pisar, passar com carros em cima, sei lá, o que tiver lá no reino de Deus, serve para pisar. Quem em sã consciência ia pisar em cima do ouro? E Deus fez isso. Por quê? Porque as riquezas que para nós valem muito, para Deus não valem nada. Agora imagina quanto vale o conhecimento de Deus. Imagine quanto vale a essência de Deus. O que Ele está nos oferecendo como herança é o ouro e a prata? Sim, toma, filho, tem ouro e prata aqui. Aqui, eu tenho na rua. Se quiser, pega da rua. Mas se você quiser, eu tenho o meu conhecimento. E esse conhecimento não tem preço. Só que a partir do momento que eu sou herdeiro desse conhecimento, eu me torno mordomo dele também. E eu preciso entender que eu vou dar conta disso um dia. Amém? E eu quero fechar essa ministração, gente. Falando num texto que está em Jeremias 31:3, que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Porque o preço da remissão dos nossos pecados foi imensurável, foi impensável. E a partir do momento que nós fomos comprados para sermos dele, ele poderia ter nos usado como escravos, ele teria todo o direito de fazer isso, porque ele nos comprou. Mas ele
pega cada um de nós que aceitou esse convite, que aceitou esse chamado. Eu já fiz minha parte, você decide o que você quer agora. Você quer ser meu filho, quer continuar sendo escravo do diabo? Escolhe. E talvez seja esse nível de escolha que a maioria das pessoas não consegue compreender. E as pessoas acham que a gente vira crente, que a gente vai para a igreja, e que a gente sofreu lavagem cerebral. Na verdade, gente, a gente teve o entendimento que nós somos pecadores. E que teve alguém que veio nos libertar e pagou um preço impensado por nós. E que essa decisão é nossa. Ele já fez a parte dele, agora eu preciso escolher. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser meu filho, você pode ser escravo do diabo, escolhe. E o nível de escolha que a gente tem que fazer é só o Espírito Santo que pode nos ajudar. Então, se hoje você está aí na sua casa e essa mensagem tocou em você e você entendeu o que foi feito, nós não estamos falando de religião. Eu não estou vindo aqui pregar uma palavra para chamar você para ir para a minha igreja, para você dar dízimo e oferta na minha igreja, para você vir para a minha célula. Não estou falando, eu não quero que você faça isso. Eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui falar sobre salvação e mordomia, redenção e mordomia. E se você entendeu essa palavra, claro que fazer parte de uma comunidade é importante, está na Bíblia. A gente não pode deixar de fazer parte de uma comunidade. Amém? A gente tem que fazer parte de um corpo, de uma igreja. Mas você não foi chamado para estar numa igreja, você foi chamado para ser corpo, para você fazer parte. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Aí onde você está na sua casa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se essa palavra tocou no seu coração e você entende que essa palavra é para você, que Deus estava estendendo o convite para você nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você repetisse em voz alta, não precisa gritar, só repetir aquilo que eu vou orar aqui. Você falasse assim: Senhor Deus, hoje eu entendi o preço que foi pago pela minha vida. Hoje eu entendi o convite que foi feito para mim. E hoje eu quero aceitar esse convite. Eu quero assinar nesse documento que já tem o teu nome, Senhor Jesus. Eu quero colocar o meu. Eu quero declarar que eu não sou servo do diabo, mas que eu sou servo do Senhor. Eu te entrego a minha vida. Eu me entrego ao Senhor. Eu assino esse documento. E a partir de hoje, eu declaro que eu sou servo do Deus Altíssimo, que me comprou. E eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você nunca fez essa oração antes, essa é a oração que define a sua vida, que define os seus dias e que te define como filho de Deus. Que nós não somos filhos de Deus porque queremos, nós somos filhos de Deus porque aceitamos o convite. Amém? Eu quero orar agora por todos vocês, quero orar pela vida de vocês. Amém? Levante sua mão para o alto. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Puxa, Espírito Santo, que palavra intensa é essa? Sobre redenção e mordomia, sobre benefício e responsabilidade, sobre bênção e dever. Pois essas coisas elas estão intrinsecamente ligadas, elas não podem ser separadas. Eu não posso receber o reino dos céus sem a responsabilidade de responder por ele. Eu não posso receber as bênçãos de Deus sem a responsabilidade de administrá-las de maneira correta. Por isso, meu Deus, eu oro por cada um aqui que está ouvindo essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que venham a ser bons mordomos diante de Ti, que venham a Te servir com temor e com tremor. Eu sei que o Senhor nos dá recursos para que a gente aproveite. Tem muita coisa que a gente, Senhor Deus, aproveita para as nossas vidas. A gente viaja, a gente se diverte, a gente chama os amigos, chama a família, faz almoço, faz um jantar. Senhor Deus, a gente compra um carro confortável para poder levar a gente para o trabalho, que às vezes a gente passa um tempão no trânsito, enfim. Senhor Deus, nada dessas coisas são pecado, mas nós precisamos aprender a administrar os recursos de maneira correta e administrar o nosso coração, que é o nosso recurso mais precioso e mais caro
de maneira correta, porque nós vamos dar conta de tudo isso diante do Senhor. O que é que nós fizemos com os recursos que o Senhor nos deu? Senhor Deus, eu oro para que nenhum de nós nos torne avarento no sentido, não vou gastar mais nada, porque se eu gastar de maneira errada, vou ter que responder para Deus. Não faça isso. Senhor Deus, que ninguém fique avarento por conta de medo de usar recursos, mas também que ninguém desperdice recursos de qualquer jeito, porque aí, Senhor, é possível que o Senhor venha e remova a mordomia e tire os recursos dessa pessoa. Por isso, Pai, nos ensina a andar segundo o teu conselho. Nos ensina a andar, Senhor Deus, segundo o teu Espírito, para que nós possamos ter a mordomia correta de tudo aquilo que te pertence, a começar do nosso coração. E eu abençoo cada família que está aqui, cada um que está nos assistindo, para que experimente o que é a mordomia, o que é se render diante do Senhor, experimentar efetivamente, ser instruído e guiado pelo Espírito, e através da sua vida, dos seus recursos, muitas pessoas serem tocadas, serem abençoadas, em nome de Jesus. Eu oro para que haja recursos e provisão sobre cada casa, saúde, força, ânimo, Senhor, em nome de Jesus, e que a tua salvação se aperfeiçoe na vida de cada um de nós, todos os dias, até o dia de nós nos encontrarmos contigo, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Eu espero que essa palavra tenha falado muito profundamente ao seu coração, como falou ao meu, e que ela venha a ser um balizador dos seus dias, no entendimento de quem você é. A sua identidade está intimamente ligado com quem comprou você. Enquanto você é um condenado, a sua identidade é de um condenado. Quando você é livre para ser filho de Deus, a sua identidade é ser filho de Deus, que é outra coisa. Amém? Vou dar a bênção sacerdotal sobre a sua casa, a bênção apostólica, e quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a sua casa também, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje e sempre com o teu povo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e prospere o seu caminho. E nós nos encontramos na nossa próxima Alfa Morumbi, que vai ser presencial, amém? A gente vai divulgar nos canais, nos grupos. Nós estaremos em formato presencial aí, se Deus nos permitir, para glorificar o nome dele. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde em todo o tempo. Amém.